Imagina só a cena. A gente tem uma multidão tensa, acusações pesadíssimas rolando e, de repente, no meio de tudo isso, uma confrontação familiar completamente inesperada. Pois é nesse ponto de ebulição que a nossa análise de hoje vai mergulhar. E tudo isso nos leva a uma pergunta central, né? O que realmente define uma família? Essa é a questão que a gente vai investigar hoje. E a resposta de Jesus, bem, ela vira de cabeça para baixo tudo que as pessoas daquela época achavam que sabiam sobre o que é pertencer a um grupo. Ok, vamos entrar nessa história. É uma verdadeira intervenção familiar. E para a gente entender a resposta de Jesus, primeiro a gente precisa sentir a pressão que ele estava sofrendo. Sério, a tensão vinha de todos os lados. Olha, o cenário era de altíssima tensão. Pensa só. De um lado, a elite religiosa acusando ele da pior coisa possível, de ser satânico. Do outro, a própria família dele. Preocupada, claro, mas achando que ele tinha, sabe, pirado, que estava fora de si. E no meio disso tudo, uma multidão enorme pendurada em cada palavra que ele dizia, sem saber direito em quem acreditar. É um barril de pólvora, né? E aí, no meio desse caos todo, uma interrupção. A mãe e os irmãos dele chegam. Mas olha, não é uma visitinha de família qualquer. Eles ficam do lado de fora e mandam chamar, exigindo falar com ele. Na prática, o que estava acontecendo ali era uma intervenção. E uma intervenção pública. Para a gente entender o peso disso, a gente tem que pensar nas expectativas culturais da época. A autoridade da família era uma coisa gigantesca. A regra era clara. Um filho tinha que honrar a mãe, parar o que estivesse fazendo para atender ao chamado dela. Era totalmente aceitável interromper um mestre por um assunto de família. Então, com certeza, todo mundo ali esperava que ele se levantasse na hora. Agora, a pergunta chocante. Por que Jesus ele não faz o que todo mundo esperava? A resposta dele vai totalmente na contramão do que a sociedade e a cultura ditavam. E ele prepara o terreno para um momento que, olha, é de cair o queixo. Ele olha para todo mundo que está ali e solta a pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Dá para imaginar um silêncio? Essa pergunta fica ali, no ar, desafiando absolutamente tudo que aquelas pessoas entendiam sobre família, sobre laços, sobre lealdade. E aqui está o ponto-chave, o pulo do gato. Não se trata de uma rejeição da família dele. Não é um ato de desrespeito pessoal. O que Jesus está fazendo é usar essa tensão toda para fazer uma declaração radical. Ele está redefinindo o que significa pertencer a algo, colocando a conexão espiritual acima da conexão de sangue. E com isso, ele apresenta um novo tipo de família. Porque ele mesmo responde à própria pergunta, e a resposta introduz um conceito que era, e convenhamos, ainda é, profundamente revolucionário. Ele então olha para as pessoas que estavam ali sentadas em círculo, escutando ele atentamente, e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. É como se ele estivesse dizendo: olhem em volta, são vocês, esta é a minha verdadeira família. De repente, a identidade familiar não é mais sobre sangue, mas sobre um propósito em comum. Então, o que ele está definindo aqui é a família de Deus. É uma comunidade totalmente nova que não se forma por laços de sangue. O que une essas pessoas é outra coisa: a obediência ativa à vontade de Deus. Em outras palavras, não é sobre de onde a pessoa veio, mas para onde ela está indo e o que ela está fazendo. Isso nos leva a um confronto direto: laços de sangue versus obediência. Essa redefinição cria um contraste muito forte entre o jeito antigo de pensar e o novo. Vamos ver o que isso significa na prática. Olha só essa mudança. É uma virada de chave gigantesca. A definição antiga era baseada em quê? Em sangue e herança. A entrada era pelo nascimento. A identidade era ser um descendente. Agora, a nova definição, a base é a fé e obediência. A entrada é pela ação, por uma escolha. E a identidade passa a ser a de um discípulo. É uma mudança total de paradigma. E essa talvez seja a lição mais desconfortável de todas aqui. O ponto crucial é este: estar perto de Jesus, fisicamente, não garantiam um relacionamento com ele. Nem mesmo ser da família de sangue dele, como a mãe e os irmãos. Isso não era o mais importante. A conexão de verdade, a que conta, era espiritual. Era baseada na submissão à vontade de Deus. Então, o que é o verdadeiro pertencimento? Porque essa história, mesmo sendo tão antiga, ecoa forte até hoje, né? E ela nos força a pensar sobre o nosso próprio jeito de entender o que é fé e o que é pertencer. Aí vêm as perguntas difíceis. Por exemplo, a tradição familiar salva? Quer dizer, crescer numa família com uma tradição religiosa forte, isso por si só já garante uma conexão com Deus? E indo um pouco além,
Uma herança religiosa é o suficiente para pertencer? Será que só carregar um rótulo, uma herança cultural religiosa, já nos coloca automaticamente dentro dessa nova família que Jesus está descrevendo? E talvez a pergunta mais afiada de todas: a religiosidade, sem uma submissão de verdade, cria uma conexão real? Ou seja, todas aquelas práticas externas, os rituais, se não tiver uma entrega interna, real, à vontade de Deus, será que isso constrói a conexão que importa? Porque, no fim das contas, esse texto antigo meio que deixa de lado todas essas outras questões para fazer uma pergunta muito mais direta. A gente está vivendo em obediência à vontade de Deus? A passagem vai direto ao ponto. A pergunta fundamental que fica ecoando é essa: a nossa vida, hoje, na prática, reflete essa obediência? E a gente termina com essa ideia que é muito poderosa. Na família que Jesus descreve, o vínculo não é o sangue, o vínculo é a obediência. Ele expande radicalmente o que significa ser família. Ele forma uma comunidade nova, unida não pela genética, mas por um compromisso. E o laço definitivo, o que realmente une as pessoas, não é o sangue, é a obediência.